Abram as vossas Bíblias, rapidamente, queridos. Hoje, domingo à noite, sempre é um culto um pouquinho mais célere em função do horário, mas eu tenho certeza, a Bíblia me ensina isso, que não é pelo muito falar, amém, que nós sairemos edificados ou não, mas a palavra ela tem que ser rica em seu conteúdo e Deus quer falar conosco nesta noite, eu tenho certeza, amém? Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial da pregação desta noite. Mateus capítulo 15, vamos a partir do versículo 28, Mateus 15, 28. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Oh glória, misericórdia. Dura para sempre, mas não pode durar o culto inteiro, não é? Senão não temos culto. Mas Mateus 15, 28 diz assim: Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Deus amado, em nome de Jesus, já lemos a tua palavra, Senhor, as tuas escrituras, ela é viva por si só. A tua palavra nos ensina que se não falarmos, até as pedras clamariam. Certamente, Deus, tu não dependes de mim, não depende de ninguém, tu és Deus. Mas aprove a ti nos chamar, nos convocar para a seara que é grande. Nos chamaste, meu Pai, para esta obra. Eu me coloco diante de ti. Deus, nesta noite, usa-me. Deus, fala com o teu povo. Fala com cada um que aqui chegou por estas portas. Está precisando de uma palavra de renovo, de perseverança, de esperança. Senhor, nos enche de esperança. Assim como foi pregado pela manhã, Senhor, nós cremos num Deus que nos sustenta em meio a tantas lutas. Senhor, traz em nós esse entendimento, fala aos nossos corações, renova a nossa esperança, renova a nossa intimidade. Precisamos de Ti, Senhor, e insistimos em Ti. Não abrimos mão da Tua palavra, não abrimos mão da nossa filiação, não abrimos mão do nosso Pai, não abrimos mão da Tua palavra. Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Essa passagem é uma passagem que você já deve ter ouvido pregações, você já deve ter cantado hinos, cânticos desta passagem, e eu quero levá-lo mais de uma vez nessa noite a meditar nessa passagem bíblica. Um encontro, Jesus tem encontro, assim como Jesus era expert nisso, né, queridos? Jesus gostava de encontros, Jesus gostava de conversar com pessoas. Jesus ia nos lugares onde havia pessoas, Jesus queria se apresentar para elas, Jesus queria mudar a história delas. Lembra da mulher samaritana, onde João capítulo 4, quando Jesus encontra aquela mulher tirando água do poço de Jacó? Amém? Interessante, queridos, porque os poços naquela época eram os shoppings de hoje. As pessoas se encontravam nos poços. Tirando água era um pretexto, às vezes, para encontrar fulano tal, fulana tal, encontrar pessoas, era um lugar de encontro. Poço na Bíblia era lugar de encontro, onde eu tirava a minha água e aproveitava. Casamentos já aconteceram em poços. Rebeca se casou num encontro, num poço, ou seja, tirando água, porque todos ali iam e ali acontecem encontros, casamentos, famílias, ou seja, relacionamento. Jesus estava onde as pessoas estavam. Amém, meus amados? Jesus queria mudar a história das pessoas. Assim como Ele mudou a minha, mudou a sua, mudou as nossas vidas. Amém? E agora Jesus vai encontrar uma mulher que, queridos, a princípio não era a hora dela. Chamada uma mulher Ciro-fenícia ou cananeia. Uma mulher que era de uma outra nação. Uma mulher que era fenícia. Uma mulher que hoje é o atual Líbano. E Jesus vai encontrar esta mulher. Olha que diz Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Que sempre quando nós vamos ler a Bíblia, existe um detalhe que nós devemos ter, chamado contexto. Existe uma frase que diz assim: um texto fora de contexto é um pretexto. E o que, infelizmente, que muito tem sido pregado em púlpitos, é um texto fora de contexto, para trazer um pretexto sobre aquilo que você quer falar. Isso não vale de nada. O texto tem que estar envolvido no contexto. Para que eu pregue uma mensagem, eu tenho que entender o contexto.
Um versículo isolado, queridos, guerras foram iniciadas por causa de religiões. Versículos de livros destacados, isolados, para um pretexto de até guerras nasceram com versículos isolados. Se eu quiser trazer uma doutrina tirada de um versículo fora de um contexto, eu falo o que for, e muitos são levados nesse erro, nessa falácia. Existe o contexto imediato, que é esse contexto que eu vou ler aqui, de Mateus 21, Mateus 15, do 21 ao 28, esse é o contexto imediato. Mas existe o chamado, dentro da hermenêutica, o contexto remoto. O que é o contexto remoto? É o contexto que antecede. Que eu posso anteceder vários capítulos até entender o que está se passando no capítulo 15. Isso chama contexto remoto. É importante eu entender o que aconteceu antes, para que eu compreenda melhor o que aconteceu agora e eu pregue sobre esse assunto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, meus amados? E segundo o contexto remoto, que é o início do capítulo 15, Jesus vai indagar os fariseus que eram hipócritas. Os fariseus queriam impor tradição dos anciãos. Se você ler o capítulo 15, versículo 1, vamos ler rapidinho. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando... Olha o que os fariseus vão falar para Jesus. Por que os teus discípulos, seus apóstolos, não seguem as tradições dos anciãos? Exemplo, não lava a mão antes de comer. Eu fico imaginando Jesus olhando aquilo. Pô, tem assunto mais sério não, cara? Lavar a mão antes de comer, sim, é um ato de higiene, perfeito. Mas o que tem de religioso nisso? O que tem de tradição de... O que é tradição de ancião? Diante da palavra de Deus. Eu fico, Jesus, ouvindo aquela tradição de ancião. Eu vou me guiar por tradição de homens? Se vão comer lavando a mão ou não, isso é uma questão de higiene. Agora não tem nada a ver com fé, com religião, com santidade. Quem está entendendo, diga amém. Aí Jesus, como um grande judeu, ele responde como? Fazendo outra pergunta. Quando você estiver assim numa sinuca de bico e não saber o que responder, responde com outra pergunta. A pessoa vai no mínimo parar um pouquinho, você vai ganhar tempo para responder. Não que fosse o caso de Jesus, amém? Ele sabia todas as respostas. Mas é interessante essa estratégia que todo judeu usa, responder perguntando. E olha que diz o finalzinho, o versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu, Jesus respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Para aqui. Aí Jesus, queridos, não vou pregar sobre isso, mas eu acabei que avancei e vou. É interessante agora que Jesus fala: e vocês que não seguem a tradição de Deus, dos mandamentos de Deus? Você está falando de tradição de anciãos, e vocês nem o mandamento de Deus seguem. O que Jesus faz aqui? Ele coloca de um lado os mandamentos de Deus e a tradição dos anciãos. O que Jesus está falando? Olha, vocês fariseus só querem dar valor àquilo que é visível. E é tradição de homens, que não muda a vida de ninguém. Mas eu quero ver vocês seguindo os mandamentos de Deus. E depois você leia tudo, o que Jesus já dá um banho de esclarecimento, de hipocrisia daqueles fariseus, que estavam mais preocupados em lavar as mãos do que ter uma vida reta com Deus. Estavam mais preocupados em aparentar santidade, aparentar religiosidade, do que ter uma vida transformada e mudada. E aí Jesus bate de frente. Não seguimos tradição de homens, queridos. Nós não seguimos tradição de homens. Amém? Não seguimos tradição de clero, nada. Nós seguimos a Bíblia. Ah, mas o concílio de Nicéia, o concílio... Eu sigo a Bíblia. Nós seguimos a palavra de Deus, não seguimos tradição de homens. Ah, mas é a tradição da minha família, é a tradição da igreja X. Nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Nós pregamos transformação de vidas. Mas por que eu estou falando desse contexto remoto? Porque aqui Jesus está combatendo a hipocrisia dos judeus, que só queriam lavar as mãos, não queriam mudar de vida. Apontavam para, olha, comendo sem lavar as mãos. Meu Deus. Aí Jesus responde, né? E vocês que não seguem os mandamentos de Deus? Estão olhando apenas o que é visível, e o coração de vocês corrupto? E o coração de vocês sem ser transformado?
Então Jesus está combatendo aqui a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. Amém? Aqueles judeus que a palavra veio para os judeus. Amém, queridos? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram. Todo o Antigo Testamento, Deus vai levantando uma geração, Deus vai guardando uma nação, a nação de Israel, porque a partir dela viria quem? O Messias. Jesus. Pastor, Deus tinha Israel como uma nação especial? É porque dela viria Jesus, o Messias. Ele era judeu. Então tinha que guardar uma nação, tinha que preservar essa nação. E assim Jesus nasceu. Jesus veio para os seus, veio para os judeus. E a partir dos judeus a palavra ia ser disseminada nos 4 cantos da terra. Só que os judeus não receberam Jesus como Messias. A maioria deles, até hoje, infelizmente, não reconhece Jesus como Messias. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo nesse contexto remoto que Jesus está indo de encontro à hipocrisia dos judeus. Mas eram aqueles que Jesus desejava que a palavra fosse colocada no coração deles. Quem está entendendo, diga amém. Agora você vai entender o contraponto do versículo 21. Porque enquanto no contexto remoto havia os judeus hipócritas, no versículo 21 havia uma mulher, Ciro-Fenícia, uma mulher do Líbano, uma mulher que em outro texto diz que ela é grega, Ciro-Fenícia, uma mulher que a princípio não era digna de receber a palavra de Deus, porque ela não era judia. Ela não era judia, ela não era hebreia. Então, olha o contraponto que Deus faz aqui nesse contexto remoto. Início do capítulo 15, um judeu hipócrita, que Jesus morreu por eles, inclusive. No versículo 21, uma mulher que a princípio não tinha direito de receber a palavra de Deus. E é esse contexto, esse contraponto que eu quero fazer nesta noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o versículo 21, e agora sim, começando a pregar, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, que é a região da Fenícia, é o atual Líbano hoje. Amém? Amém. Às vezes dou um amém mais alto assim para acordar algumas pessoas. Não se assuste não, tá bom? Mateus capítulo 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, que é o atual Líbano hoje. Eis que uma mulher cananeia, Marcos vai dizer que ela era cananeia, sírio-fenícia, ou seja, daquela região da Síria. Mulher era grega também, ou seja, uma mulher que a princípio, queridos, lembro, repito, Jesus morreu por todos, amém? Todos os povos, tribos e nações. Mas o desejo de Cristo no início é que os judeus recebessem a palavra e disseminassem essa palavra por todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, nesse momento, aquela mulher sírio-fenícia, Jesus está falando: olha, não é o teu momento ainda. O que eu quero nesta mensagem, queridos, compartilhar com os irmãos, é o quanto essa mulher insistiu para receber a bênção de Jesus. Enquanto os hipócritas judeus, que tinham tudo banquete em sua disponibilidade, que Jesus veio e se doou por eles, enquanto eles ficavam numa hipocrisia, essa mulher sírio-fenícia, ela não ia desistir de receber a bênção de Deus, mesmo não sendo judia. Pastor, o que o senhor quer dizer? Queridos, não desista. Pode estar sendo difícil, mas persista, perseverança. Não abra mão, continue investindo em Deus, continue ouvindo a palavra, continue lendo a palavra, continue vindo à igreja. Não desista. Amém. Glória a Deus. Versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. O que é clamar, queridos? Clamar é rasgar o verbo, né? Clamar é gritar. Eu posso falar assim, como posso falar gritando, porque isso é um clamor. Quem clama está desesperado. Quem clama quer urgência. Quem clama quer resposta imediata. Quem clama não pode deixar para amanhã. Amém, meus amados? A nossa resposta, e quando eu vejo nessa mulher, é esse clamor que ela tinha. Esse clamor que ela começa a gritar e chamar por Deus. Será que Deus encontra isso em nós? Será que Deus encontra esse clamor na minha vida, na sua vida? Será que Deus consegue encontrar em nós esse desejo desesperado de conhecê-lo mais e mais? Eu não estou falando sobre o desejo de resolver um problema seu.
Porque quando nós temos um problema, queridos, todo mundo clama. Todo mundo clama. Você tem o desejo, o clamor de pedir: Deus, me usa. Deus, derrama dons sobre a minha vida. Deus, me enche de autoridade. Deus, fala comigo. Você tem esse desejo, esse clamor: Senhor, quando eu for para a igreja, Senhor, abre meus olhos espirituais. Você clama assim também? Ou você só clama para resolver seus problemas? Porque para resolver problema, queridos, as pessoas clamam para qualquer coisa. Mas será que estamos clamando: Senhor, quando eu entrar pela igreja, para aquela igreja, naquele culto, naquele dia, amanhã, depois de amanhã, Senhor, quando eu colocar as portas sobre meus pés sobre aquelas portas, Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou clamando, rasgando o meu coração. Eu não quero fazer da igreja uma religiosidade. Eu não quero fazer da igreja, do culto, mais um culto. Senhor, eu estou clamando por Ti. Fala comigo diferente. Transforma a minha vida. Faz algo novo em mim. Me transforma e usa. Aquela mulher desesperada, ela começa a clamar. E ela diz o seguinte, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor! Queridos, quem tem Senhor é o quê? É servo. Aqui é muito mais do que de um pronome de tratamento. Aqui é muito mais do que você chamar uma pessoa de Senhor pela idade, não. Aqui é entender que quem estava ali era o Senhor da sua vida. Uma mulher cananeia, queridos. Uma mulher que não era judia. Uma mulher que não tinha comunhão com Deus. Mas ela olha para Jesus e fala: Senhor, em outras palavras, eu sou tua serva. Não sou judia, mas também não sou igual a esses hipócritas judeus. Eu sou tua serva. Eu quero ser usada por ti. Eu me submeto a ti. Eu sou serva de ti. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando eu vejo essa mulher clamando, rasgando o seu coração, queridos, eu vejo uma mulher desesperada por servir. Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor da minha vida. Eu sou serva tua. Amém, igreja? Glória a Deus. E o texto continua, queridos. Senhor, filho de Davi. Queridos, aquela mulher tinha um conhecimento. Olha, Senhor, o que é filho de Davi? Quem era Davi? Era rei, né, queridos? Quando aquela mulher fala filho de Davi, olha: Senhor, eu sei que tu és rei. Eu sei que tu és Senhor e rei da minha vida. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquela mulher. Aquela mulher que não era judia. E a princípio Jesus não estava ali para abençoá-la, porque ela era de uma outra nação. Mas aquela mulher faz o que os judeus não faziam. O ato de fé daquela mulher demonstrava a incredulidade dos judeus. Aquela mulher não era judia, mas de fato, pela sua fé, passava por ser judia. Eu fico imaginando Jesus andando e aquela mulher clamando: Senhor, Senhor, filho de Davi. Lembra de Bartimeu? Semelhantemente, Bartimeu também fez isso. Bartimeu era cego e ele não podia enxergar, obviamente. O que ele faz? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher da mesma forma, ela clamava: Senhor, Senhor, filho de Davi. E ela continua: tem compaixão de mim. O que é compaixão, queridos? É paixão com, né? Se apaixona por mim. Jesus, tem compaixão comigo. Sente a minha dor. Sente a minha ferida. Jesus se coloca no meu lugar, tem compaixão comigo. Eu tento imaginar a cena, queridos, e é uma cena difícil, não sei se é tão difícil ser imaginada, mas eu vejo uma mulher que a princípio não tinha direito de se achegar a Jesus, a pedir nada. Talvez fosse a única vez, porque Jesus não ia para aquelas bandas, raramente Jesus ia a Tiro e Sidom. Talvez fosse a única oportunidade daquela mulher de encontrar Jesus. E ela fala: eu não vou perder essa oportunidade. Querido, se hoje fosse o último culto da tua vida, o que você faria?
Se hoje fosse o último culto da sua vida, eu tenho certeza que nós que estaríamos aqui clamando. Se eu soubesse que amanhã o mundo acabaria e fosse o último culto da tua vida, eu tenho certeza que você estaria chorando, clamando: Senhor, estou aqui. Talvez para essa mulher fosse esse o cenário. Ela não sabia se ela encontraria mais Jesus na sua vida. E ela tinha uma necessidade urgente. Você vai ler aqui. Vamos continuar o texto. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, minha filha. Quem é pai, quem é mãe aqui? Você mediria esforços para ajudar seu filho? Ninguém mede esforço. Filho é filho. Se estiver na minha frente, eu atropelo. Por ele, eu vou até o fim. Aquela mulher não tinha pudor. Aquela mulher não tinha mais religiosidade. Aquela mulher não tinha mais preconceito. Aquela mulher só via Jesus na frente dela. Porque sua filha estava endemoniada. Sua filha precisava de um milagre. Queridos, eu não sei o que você está precisando nesta noite. Talvez não seja neste grau, mas o que eu quero extrair desta mensagem é a intensidade desta mulher. É a insistência dessa mulher. É não desistir. É não deixar para amanhã o que eu poderia fazer, o que eu posso fazer hoje. Amém? Glória a Deus. Versículo 23. Ele, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Em outras palavras, aquela mulher ficou do vácuo. Jesus não respondeu. Queridos, imagina você cheio de expectativas. É Jesus, tu és meu Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. E Jesus calado. A priori, você pensa: que descaso é esse, Jesus? Que descaso é esse? Tu não irás ouvir a minha petição, a minha tristeza, o meu sofrimento, não irás me ajudar, Jesus. Jesus calado, queridos. Jesus em silêncio, como se nada tivesse acontecendo. Aquela mulher estava gritando. Gritando. Talvez eu, você, desistíssemos. Talvez pensássemos: realmente não é a minha hora. Realmente Jesus veio apenas para os judeus. E eu, por ser uma mulher grega, Ciro-fenícia, não tenho direito a nada, nem a pedir. Talvez no nosso contexto particular, eu saísse da igreja, desistisse de Deus, porque eu estou clamando, e nada acontece. Parece que Jesus está em silêncio. Parece que Jesus está propositalmente sem me atender. E passamos e caminhamos a vida, às vezes, nesse primeiro momento. E muitos desistem aqui. Essa mulher poderia desistir aqui. Pô, que vergonha que eu estou passando. Gritando na rua. Ou melhor, Marcos vai dizer que Jesus estava numa casa. Olha que interessante. Marcos vai dizer que essa mulher que Jesus estava dentro de uma casa. E aquela mulher entra naquela casa. Aquela mulher não pede favor, não bate na porta. Aquela mulher não quer saber quem era o dono da casa. Ela estava desesperada, queridos. Ela precisava de um milagre. Quando precisamos de um milagre, queridos, não mensuramos esforços. Por isso que talvez, provavelmente, ou quase sempre, o convite de Deus é o sofrimento. É duro falar isso, né? Mas sofra para ver se você não vai correr para Deus. Se você sofrer, você vai correr para Deus. Se tudo estiver ok, talvez você se esqueça dele. E essa mulher aqui, desesperada, ela entra naquela casa e Jesus calado. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 23 continua. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos, caramba, eles vão além de Jesus, né? Porque os discípulos estavam
simplesmente seguindo o que deveria seguir mesmo. Lembre-se, Jesus veio para os judeus. E naquele momento Jesus não poderia dar atenção para aquela mulher mesmo. E os discípulos vão lá, olha, despede essa mulher aí, Jesus. Ela está se aproximando, e quanto mais ela se aproxima, a gritaria. Despede ela aí, Jesus. Não tem mais jeito. Essa mulher não é o momento dela. Nós temos que priorizar agora o povo judeu, porque a partir deles, mas são esses do capítulo 15? Hipócritas, que dão mais valor a lavar as mãos do que ter uma vida santificada? E eu fico imaginando Jesus ruminando aquilo tudo, né, queridos? Aquela mulher insistindo, sabendo que não era a hora, e Jesus ruminando, aquela mulher gritando, clamando, não desistindo. Aí o versículo 24 diz: mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus agora deixa claro para ela, olha, não é a tua hora. Minha prioridade agora são os judeus, porque a partir deles a palavra vai ser disseminada nos 4 cantos da terra. E essa é a minha missão. Eu fico imaginando aquela mulher recebendo essa palavra, meu Deus! Eu já tinha ido embora, queridos, envergonhado, triste, blasfemando, gritando, talvez já amaldiçoando Jesus. O que aquela mulher faz? Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou. Queridos, que exemplo. Eu fico imaginando Jesus, ele, caramba, essa mulher está mexendo comigo. Essa mulher está mudando a história. Essa mulher, a fé dessa mulher está mexendo com o meu interior. Eu fico imaginando aquela mulher que tinha tudo para falar mal, ela para e adora Jesus. Ela adora o homem que falou para ela, olha, eu vim para os judeus e não para você. Ela não para, queridos. Que fé é essa? Que perseverança é essa? Que insistência é essa? Que amor é esse? Que esperança é essa que ela tinha? Será que não tinha outro que poderia resolver o problema? Ela não, era só Jesus. Ela não tinha para onde correr, ela não tinha para quem recorrer, só Jesus. Aquele era o único momento que ela tinha. Amém, meus amados? Eu tenho que viver isso na minha vida. Eu tenho que fazer diferença na minha comunhão com Deus desta forma. Senhor, é o último momento, é o último dia. Senhor, eu preciso. Senhor, faz esse milagre na minha vida. Amém? Glória a Deus. 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Senhor, por favor, me socorre. Depois de ter ficado no vácuo a primeira vez, depois de ter recebido uma resposta agora que não é tua hora, ela para, adora e continua. Socorre-me, Senhor. Queridos, que perseverança. Talvez todos nós já tivéssemos, desistido. Com os nãos que a gente toma na vida, com as portas que se fecham na nossa cara. Mas tem o chato, no bom sentido. Tem aquele perseverante, aquele que não desiste. Não foi dessa vez, mas vai ser da próxima. Essa porta se fechou, mas tem outra que vai se abrir lá na frente. Eu posso perder agora, mas eu vou levantar e vou ganhar lá depois. O que eu não entendo agora, eu vou entender mais tarde. Essa mulher, essa chata abençoada, que não ia desistir, queridos. Se o texto não acaba no versículo 28, acho que nós íamos até os 50, 60 ela insistindo. Mas o texto diz, versículo 26, então ele, Jesus, respondendo disse, agora a resposta de Jesus foi para ela ir embora mesmo. Olha o que ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo às cadelas, aos cachorrinhos. Querido, Jesus chamou aquela mulher de quê? Calma, pensa antes. Jesus chamou aquela mulher de quê? Pode falar, queridos. Está no texto. Jesus chamou aquela mulher de quê? Cachorrinho. Olha o que Jesus fala. Então, 26. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos, o pão dos judeus, e aqui não é o pão, alimento físico, é ele. Jesus é o pão da vida. Porque a história não tem nada a ver com comida, queridos. A história aqui não tem nada a ver com comida. Ele está fazendo uma metáfora.
Eu não posso tirar o pão dos filhos, ou seja, eu não posso deixar os judeus agora para atender os cachorrinhos, não posso atender. Você, mulher, calma, que para nossa cultura isso pode ser péssimo. Caramba, Jesus chamou ela de cadela. Péssimo para nossa cultura. Mas os gentios eram conhecidos naquela época como cachorrinhos. Todos aqueles que não eram judeus. Não de uma forma pejorativa, mas para defini-los, tá bom? De uma forma que não eram judeus. Deu para entender isso, queridos? Amém ou não amém? Ufa, meu Deus, já estava pensando em outras coisas. Mas, queridos, era uma forma de deixar bem claro que eles eram gentios e quem era judeus. Então, tinha esse apelido para os gentios, eram chamados de cachorrinhos. Tá bom? Amém? Glória a Deus. De qualquer forma, não mudou nada. Pastor, o senhor passeou por aqui, por ali, tentou fazer um eufemismo, tentou amenizar a situação, mas dá na mesma. Jesus falou que ele era o pão dos judeus e não dos gentios. O que essa mulher fala, queridos? Olha o versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus? Sim, Senhor, eu posso até ser gentio, mas eu não desisto. Eu, como cachorrinho, como até das migalhas deles. Queridos, eu poderia fazer algumas analogias sobre isso, mas eu não vou me aprofundar sobre isso. Mas na mesa do judeu, o que havia na mesa do judeu? Na mesa espiritual, a lei mosaica e Jesus. Esse era o alimento espiritual dos judeus. Qual era a comida principal que os judeus escolheram? Eles esqueceram Jesus. Eles queriam Moisés, a lei mosaica. Jesus era migalha do prato. Quando aquela mulher fala: olha, mas eu como até as migalhas. Para o judeu, você, Jesus, não é o prato principal. Você é migalha. E eu, cachorrinho sou, mas amo comer migalhas. Amo o Senhor Jesus. Para mim, cachorrinho, Jesus, tu és o prato principal. Para os judeus, você é migalha. Essa migalha, eu, cachorrinho, dou muito valor. E eu me sacio nela. Caramba, queridos. Quando Jesus ouve essa palavra, olha o que diz o versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, sarada, curada, liberta. Mulher, que fé! Essa mulher mudou a história. Essa mulher mudou, queridos, porque verdadeiramente Jesus viera apenas para os judeus naquele momento, mas aquela mulher inverte a história. Ela faz com que Jesus mudasse a história e fala: não, mulher, que fé é essa? Lembra quando Jesus fala para os judeus, em Atos: olha, a circuncisão não é a física, a circuncisão do coração. Essa mulher não era judia, mas que fé! Os judeus não tinham a fé que ela tinha. Mulher, a tua fé mudou a história. Faze-se como tu queres. Sua filha vai estar endemoniada a partir de hoje. Ela está curada. Aquela mulher não desistiu, queridos. Pastor, o que eu tenho que extrair dessa mensagem? Não desista. Tudo pode estar sendo contrário. Até o mover que você está vendo espiritualmente, parece que tudo é o contrário. Não desista. Até Jesus parecia que estava contrário àquela mulher. Ela não desistiu. Ela mudou o coração do mestre, queridos. Você sabe o que é isso? Jesus ficou comovido com a atitude e a perseverança daquela mulher. Às vezes nos afrontamos com tantas coisas. Qualquer coisa estou saindo da igreja, qualquer coisa estou decepcionado. O pastor não ligou para mim, não olhou para mim. A misericórdia, queridos. Olha o exemplo dessa mulher. Ela não para, ela persiste, ela persevera até o último momento. E creio eu, se Jesus continuasse ainda resistindo a ela, ela iria resistir também. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, amém?
que o adorem em espírito e em verdade, que não desistam, verdadeiros adoradores, homens e mulheres que permanecem crendo, independentemente de qualquer coisa. Amém?